Amém, queridos? Amém. Louvado seja Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro aos Gálatas, capítulo 4. Nós falamos na quinta-feira, o Evangelho, ele é uma nova natureza. Nós aprendemos um pouco daquilo que o Senhor faz na nossa vida quando nós nos aproximamos, do que é o reino para nós, do que as boas obras fazem na nossa vida. E a gente pôde fazer um assunto, a gente pôde falar um pouco, mas é um assunto que ele é muito extenso, mas a gente vai voltar com ele aqui, e a gente quer continuar falando sobre essa questão do reino. E a gente quer aproveitar, mas a gente quer falar sobre a mentalidade. Por quê? Mesmo que a gente traga uma mensagem daquele livro, um aprendizado, ainda há muita preocupação, porque às vezes alguns vão achar assim: então eu posso pecar. Não, senhor. Não, senhor. Então o assunto, até foi feita uma pergunta depois daqui. O assunto ele é muito aprofundado, a gente vai continuar mostrando que não, mas a gente pode mostrar e provar à luz da palavra, o que acontece quando eu não faço as boas obras. E aí as boas obras, querido, você vai achar que quer ajudar um necessitado? As boas obras, ela já começa a partir do momento que eu ouço a palavra e sou um obediente à palavra de Deus, onde nós não precisamos de regras de homem. E é o que nós queremos falar um pouco sobre a questão da mentalidade. O processo que a igreja viveu ao longo dos anos é andar debaixo de regras de homens. Lembra que nós falamos aqui qual foi o problema no Brasil? Um dos principais problemas das pessoas não entenderem o que é ser filho, do que é ser livre. Então o que acontece? Fomos ensinados a servir a Cristo debaixo de uma ameaça. Debaixo de uma ameaça. Aí nós falamos o quê? Então, quando eu não entendo o que é as boas obras, quando eu não entendo esse processo do que é minha caminhada de ser livre, praticando a palavra, não é porque eu tenho uma ameaça contra a minha vida, mas é quando eu me aproximo do Evangelho, eu sei o que é o Evangelho para a minha vida, o que ele faz, o que ele é capaz. E como nós falamos aqui, o Evangelho é uma nova natureza. E não é porque você talvez assim, muitas das vezes fui ameaçado. E no início foi assim. Quando os ingleses chegam aqui no Brasil, eles vão pregar para os escravos. Os escravos, por quê? Porque aqueles que eram bem-sucedidos eram proibidos que alguém pregasse para eles. Então, essa classe mais rica, não era permitido a pregação do Evangelho. Então eles vão pregar para quem? Para os escravos. Os escravos já era escravo. Uma dificuldade imensurável até mesmo para entender a língua deles, que estava sendo ministrado sobre eles, ingleses. Então o que acontece? Como eles não entendiam, começaram a empurrar sobre uma situação, ameaça. Começaram a trazer um tempo, querido, a qual se você não entende o que é ser livre, começa a ameaçar. Então, como nós falamos o quê? O Evangelho é uma nova natureza. E a nova natureza, eu aprendo a luz da palavra, que eu não minto, porque eu tenho o quê? Uma nova natureza. Por que eu não minto? Porque eu tenho uma nova natureza. Por que eu não roubo? Porque eu tenho uma nova natureza. Então você ser livre. E aí nós podemos falar desse caminhar. Sabe, querido, eu me aproximo agora, entendo dessa nova natureza. Eu agora sou um novo ser, uma nova pessoa. Então eu não minto, eu não roubo, eu não vou furtar mais, porque agora eu tenho uma nova natureza. Não, eu me converti, mas continuo sendo ladrão. Furto água, furto energia, furto a internet, furto outro aqui, furto aquilo. Então as pessoas dizem: não, mas isso não tem nada. Tem a ver sim, ser uma nova natureza. Se você continua fazendo essas coisas, quando Cristo ele reinar sobre Jerusalém, lembra que nós lemos um texto que ele vai falar que vai ser lançado nas trevas exteriores. O que é treva exterior? Durante o período de 1000 anos, sobre Jerusalém haverá luz, mas fora de Jerusalém haverá trevas. Então o Senhor ele volta para aquele rapaz, para aquele homem que enterrou um talento, quer dizer, obras. A igreja ficou muito tempo talento, que canta, que toca, que prega, talento, obras. Ouvir a palavra, sabe, aplicar. E aí o que aconteceu? Alguns foram granjeando.
Até que ele enterra, não, eu enterrei, e aí o Senhor, que nós falamos que é o Senhor vai para uma terra distante. Quem é o Senhor? Jesus Cristo. Quem é o servo? A igreja, somos nós. Está falando da gente. E aí quando ele chega, o cara apresenta um talento. Aí ele fala o quê? Para que ele saia da presença dele. Mas ele chama no final o quê? Servo. Ele não fala que aquele rapaz deixa de ser servo, ele continua sendo servo. Sendo que ele fala para aquele servo: você não vai ficar dentro da luz, você não fica em Jerusalém, você fica nas trevas exteriores. É a treva que vai reinar sobre toda a terra, querido, durante esse tempo. E aí o que acontece? Ele diz que esse servo, ele tem o quê? Ele tem uma disciplina. E qual é a disciplina? Ele diz que ele fica nas trevas. E ele fala que nessas trevas tem o quê? Ranger de dentes. Quer dizer, uma vida angustiante por 1000 anos. Pastor, eu vou ser salvo. Mas se você continuar fazendo as má obras, você vai ficar 1000 anos debaixo. Querido, entenda isso. Aonde chama-se, e nós falamos, disciplina. A Bíblia é muito simplesinha de entender, simples, né? De entender. Não é simplesinha, mas simples de entendê-la. E aí ele diz assim que ficará, sabe? E aí você, mas 1000 anos vai passar, vai. Às vezes, né, já passou isso há muito tempo. Eu tive um dia de dor de dente horrível, algumas horas. É angustiante. 1000 anos para quem está, querido, reinando com Cristo, é vapt-vupt, é rápido. 1000 anos para quem está debaixo de disciplina é muito tempo. É muito tempo. Então a gente entende, querido, à luz da palavra, que o Evangelho, ele é o quê? Uma nova natureza. Amém? Você chegou para Cristo, se batizou, nova natureza. Não é essa de entrar lá seco e sair molhado, não. É sair de lá com essa mentalidade de uma nova natureza para a glória de Deus. Então a gente quer falar um pouco, querido, sobre essa questão da mentalidade. Ele diz assim no capítulo 4, do versículo 1 aos Gálatas, ele fala assim: digo, pois que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, porque este, ele fala assim mesmo, escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores, até o tempo, ele diz aqui, predeterminado pelo Pai. Assim também, nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo, vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar, ele diz assim, os que estavam sob a lei, a fim de que ele diz assim mesmo, recebêssemos a adoção de filhos. Ele diz, porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não é mais o que? Já não é o que? Escravo. Porém, filho. E sendo filho também o que? Herdeiros. Herdeiros de Deus. Não é mais escravo, mas aí ele vai dizer para nós que agora somos filhos. Mas sabe, querido, se você começar a olhar, eu não sei, querido, mas eu gosto de sempre ficar, eu gosto de pensar, eu gosto de olhar para a minha caminhada, eu gosto de olhar para a igreja do Senhor, para o comportamento da igreja no Brasil. Então eu gosto de fazer essas reflexões. E quando eu olho para a palavra, eu aprendo o quê? Mentalidade de escravo ou mentalidade de filho? Porque é isso que ele está falando. Qual é a mentalidade? É de escravo ou a mentalidade de filho? Porque na mentalidade de escravo, querido, se você for observar, a gente vai observar aqui, querido, que ele começa a nos mostrar no Gálatas capítulo 5, ele vai, olha,
eu já te libertei. Mas se você, ele diz assim mesmo, já que Cristo libertou, mas ele diz assim, não se permita a voltar ao jugo de escravidão. Então será que você já se livrou da mentalidade de quê? De escravo? Será que eu já me libertei dessa mentalidade, querido? Trocamos pela mentalidade de filho. Trocar. Porque quando a palavra do Senhor, ela é posta diante da gente, é colocada diante de nós, eu aprendo que ela é para restaurar, para me fazer sempre uma pessoa melhor, amém? Para fazer você uma pessoa melhor. E aqui quando nós olhamos, não adianta a gente dizer que nós somos livres, mas temos uma mentalidade de escravo. Eu sou livre, mas e a mentalidade? Não, eu sou livre, pastor. Mas e a mentalidade? Como que está? Porque quantas das vezes, querido, a palavra do Senhor, ela é colocada diante da gente, sabe? Do jeito que o Senhor quer que nós venhamos proceder, sem ameaças, mas sendo servos, sabe? Não sendo escravos, mas sendo filhos livres. E aqui ele vai dizendo para nós, sabe, uma mentalidade de escravo? Não. O escravo, ele vivia, querido, se nós observarmos, sobre o quê? Sobre o jugo. Como que vivia o escravo no passado? Debaixo de um jugo. Se nós observarmos a luz da palavra, o quê? Sobre ele tinha um domínio. Ele era submisso ao seu dono. Ele era submisso ao quê? Ao seu Senhor. Mas quando nós começamos a observar, sabe, a gente observa nesse tempo, quando ele diz assim, você é o quê? É escravo, a sua mentalidade de escravo, a mentalidade de filho. Porque muitas das vezes a gente vai dizer assim, não, olha, eu sou filho, mas a mentalidade de escravo é mais ou menos o quê? É ficar preso, querido, a correntes invisíveis. Correntes invisíveis. E quando nós começamos a observar, a gente vai aprender à luz da palavra que escravidão é o quê? Uma mentalidade. Escravidão é uma mentalidade, querido. Quando nós observamos, aí eu aprendo com o apóstolo Paulo que eu preciso o quê? Renovar o quê? A mente na palavra. É na palavra. Não é ser um crente, querido, chato, enjoado, que ele vem de pegar a palavra para restauração, para libertação, para liberdade, ele fica chato, fica combatendo os outros. Não é sobre isso. É sobre eu viver essa plena liberdade que o Evangelho tem para a minha vida. E, pastor, eu não tenho liberdade a fazer o que eu quero? Não, querido. A liberdade é eu agora entender o que é Cristo para a minha vida, o que é eu andar à luz da sua palavra. Então eu preciso o quê? Renovar a mente na palavra. Eu me lembro que uma vez nós começamos a cantar uma canção lá atrás, muitos anos. Alguns aqui que já são grandes, já estão casados, era criança ainda. Mas nós cantávamos uma música assim, eu fui no terreiro do inimigo e eu tomei tudo que... Aí no caboclo a gente ministrava, tremendo, com autoridade. Aí que o irmão falava assim, eu não concordo com essa canção, eu não concordo com essa canção, vocês cantam essa música na igreja, tá bom. Aí um belo dia tivemos a oportunidade de sentar num lugar mais tranquilo, e ele falou assim, vocês vieram para cantar essa música, essa canção na igreja. Aí eu pergunto, mas por quê? Eu era menino do louvor da época. Por quê? Porque não pode, ninguém pode entrar no terreno do inimigo. Eu falei, inimigo não tem terreno não. A Bíblia vai dizer para nós em Efésios que a nossa luta, ela é espiritual. É no reino espiritual.
se você não tiver autoridade, se você não tiver uma vida, sabe, uma mentalidade de quem você é no reino de Deus, realmente, o inimigo não vai permitir jamais que você tome aquilo que é seu de verdade. Ele vai cauterizar a sua mente, dizendo que você nunca pode romper, que você nunca pode mudar, que você nunca pode avançar, que você nunca possa ser liberto, restaurado. E eu falei, por isso eu vou continuar cantando. Eu fui no terreno do inimigo e tomei mesmo tudo que me roubou. Porque o que o inferno faz é roubar paz, alegria, reino de Deus da vida da igreja. Mas você observa que é uma questão de que mentalidade. Aí você chamaria de que? Eu chamaria a mentalidade de escravo. Porque a mentalidade de filho, ele entende que tem uma palavra sobre a vida dele. O Senhor já declarou, querido, uma palavra de vida. Ele vai dizer assim para nós, tudo posso. Na verdade, ele está dizendo, apóstolo Paulo, naquele que me fortalece. Quem te fortalece? É Cristo. Eu posso porque é em Cristo. O que eu posso? Eu posso romper em Cristo, para a glória de Cristo. Aleluia. Não é glória do homem. Ele vai dizer em outras partes que tudo é possível. Tudo é possível para quem? Para quem crê. Depende de quem? Depende de você, depende de mim, depende de crer. Por isso que falam, queridos, vamos jejuar quantos dias? 3 dias. Ah, pastor, podia ser um mês, pastor, podia ser 90, podia ser... Não, porque vamos 3 dias. Jesus, ele chega para os caras e diz assim, sabe por que vocês não conseguiram expulsar aquele espírito que atormentava a vida daquele rapazinho desde criança? Por causa da incredulidade. E como que se arranca incredulidade? Incredulidade é com jejum e oração, comunhão, comunicação. Se você não crê, você não ora. Se você não crê, você não se relaciona, você não tem comunhão. Então eu faço isso por quê? Porque eu tenho que crer. Eu me envolvo, querido, no crer. Então ele diz que tudo é possível ao quê? E aí o cara vem e fala assim, não, mas você não pode cantar essa canção. Canta e vamos cantar toda vez que tivermos a oportunidade de cantar. E o apóstolo Paulo vai falar debaixo dos meus pés. Romanos. Debaixo dos meus pés. Satanás debaixo da onde? Com autoridade. Quer dizer, você reinando, querido, em Cristo Jesus. É isso. Mas com a mentalidade de escravo, a gente não. A gente não podemos cantar essa música. Não, querido, você tem que cantar e adorar o Senhor com toda a autoridade, amém? Com toda a autoridade, com toda a autoridade. Então eu preciso o quê? Renovar a minha mente na palavra. Romanos capítulo 12, verso 2, ele diz o que? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ele diz para que experimenteis qual seja a boa. Querido, experimentar a boa, agradável. Ele diz perfeita vontade de quem? De Deus. Isso é mudança. Ele diz, olha, é mudar, transformar pela renovação. É transformar a mente, renova, para que experimenteis qual seja a boa. E quando nós falamos aqui, então eu posso agora pecar. Não, você não pode pecar. Você não deve pecar, de forma alguma. Ah, mas o fato então, porque eu fiz a má obra, mas eu continuo, como ele diz, para aquele servo, esse servo. Você vai ser lançado nas trevas exteriores. E a gente trouxe vários versículos. Aí você fala assim, então, mas ele depois vai ser salvo. Ele chama de servo. A gente pode trazer dos textos em Coríntios, Romanos tem, Apocalipse também vai ter. Ele está falando para o tribunal de Cristo. Porque a gente tem o quê? Tribunal de Cristo, Tribunal das Nações e o tribunal o quê? O trono branco. Para aquele que não crê. Nós lemos em João e falamos o quê? Que todo aquele que nele crê será o quê? Você se batiza porque você crê. Não é isso? Tem que crer.
Isso precisa entrar na nossa mentalidade. Por que eu me batizo? Porque eu creio no Evangelho de Cristo Jesus. Porque eu creio nas boas novas. Porque eu creio no Evangelho, sim, para mudar a minha natureza humana, para mudar o Márcio. Por isso eu creio. Então ele diz que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida, tem vida eterna. Então, aí a gente começa a dizer assim, então, não, filho, você não deve tutibiar para outro lado, você deve continuar no reino. Você deve continuar se mantendo no reino, amém? No reino, para que quando o Senhor vier e buscar a sua igreja, você possa, sim, estar com Ele, reinando com Ele. E aí, quando nós olhamos para a palavra, diz, mas muda a mente, para que você experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas só que a dificuldade é que quando nós olhamos para o texto, quando ele vai falando, não seja escravo, seja servo, mas seja filho, a gente observa que ainda há pessoas que cultivam, querido, a mentalidade de escravo. Ela ainda continua cultivando a mentalidade de escravo. Tem dificuldade. Se você observar, querido, a palavra do Senhor, Ele vai dizer que essas pessoas, elas têm dificuldade de ser o quê? Amadas. São inseguras. O escravo, ele tem essa dificuldade. A mentalidade de escravo, ele ainda não conseguiu entender que o Senhor Deus o ama. Que agora ele é filho. Mas a mentalidade do escravo é como se, sabe, querido, andasse, né? E é verdade, anda inseguro, com medo. E eu digo aqui, querido, não é para ter medo de Deus. Olhando a luz da palavra, com Deus eu respeito, eu amo. Eu não sou um filho inseguro, mas eu sou um filho que eu amo meu pai. Mas aquele que tem a mentalidade de escravo, ele é inseguro até para lidar com as pessoas no seu dia a dia. É desconfiável, inseguro o tempo todo. O marido, ele é o quê? Ciumento demais. Não, ele é um inseguro. Fulano é desse jeito. É inseguro. Mentalidade de escravo. Aí quando você observa a palavra, aí ele vai mostrar para nós, querido, que aquele que é escravo, ele tem dificuldade, querido, de um relacionamento, ele tem dificuldade de perdoar. O escravo é assim, ele tem dificuldade de perdão. Pastor, falando a palavra está tão diante de nós, assim, tão palpável, né? Tão simples. Aí você fica às vezes e fazendo algumas perguntas, porque não perdoa. Aí o indivíduo vai falar assim, porque eu preciso sentir. Não, é porque é escravo, que é servo, mentalidade de escravo. Mas, querido, somente, entenda isso, grave isso, filhos, se você olhar a luz da palavra, que é livre para perdoar. É o filho, o livre, é que consegue fazer isso. O escravo, ele tem essa dificuldade na vida dele o tempo todo. É inseguro. Mas o filho não. O filho, ele é livre. Então ele perdoa. Amém? Glória a Deus. Então se você está andando por esse caminho, é má obra. Está andando por esse caminho, você é escravo. Não, pastor, eu recebi o evangelho de vida. Mas e a mentalidade? E a mentalidade? E a mentalidade, como ele está dizendo aqui para nós, né? E a mentalidade, como diz o próprio o apóstolo Paulo, para que possamos renovar.
E aí, como nós começamos a observar, ele diz: assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos, diz esse mesmo, aos rudimentos do mundo. Ó, aí ele vai falar assim: vim, porém, a plenitude do tempo, quem? Cristo Jesus. Ele vem e diz assim a palavra para nós: Deus envia seu Filho, nascido de mulher, nascido sob lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Passar a ser filhos. O escravo, olhando para a palavra, a gente vai aprender e observando, eles são sempre o quê? Carentes. Você vai lidar com... Aí a pessoa não gosta quando eu falo aqui assim, cara, não pode ser velho de igreja, né? Velho no Senhor. Eu posso ter 30 anos no Evangelho, mas sabe, querido, filho livre, renovado, amém? Dando frutos para a glória do Senhor. Mas o escravo, querido, ele é, sabe, carente, né? O escravo, ele é difícil. Mesmo que ainda um dia ele diga que se aproximou de Cristo, mas a mentalidade é escrava. Aí você olha para um indivíduo, sabe, querido, o tempo todo é carente. Porque você não me ligou, porque você não foi na minha casa, porque você não fez isso, você não fez aquilo. Meu irmão, é escravo. É carente. Pessoa difícil. Você já viu pessoa difícil dentro da igreja? Não, nunca viu não, né? Tem não. Quando você olha para uma pessoa difícil, está no Evangelho, mas continua sendo aquela pessoa, é difícil que ele te lidar. Tem até alguns irmãos que procuram e falam assim: pastor, por que você não vai para fora da igreja? Aí você fala assim: não vai botar para fora. Não, a palavra diz que tem que manter. Mas aos olhos humanos, aí vai dizer: mas a pessoa é tão difícil, tem que... cara, não, você não pode mexer, não faça nada. Mas por quê? Aí você tem que ter o quê, querido? Entendimento, discernimento. O que precisa mudar é a mentalidade de escravo. E pessoa escrava sempre são carentes. Pessoa escrava sempre será difícil se ela não mudar a mentalidade para filho. O escravo, querido, sabe, ele precisa de mais e mais atenção. A mentalidade. Sempre magoado. A mentalidade é essa. A pessoa sempre magoada, com muita dificuldade de perdoar. Isso não é filho não, isso não é vida de filho não. A Bíblia está mostrando para nós que o filho, ele é livre, amém? Ele é livre. Mas o escravo, ele tem essa mentalidade, a dificuldade de perdoar, a dificuldade, querido, sabe, diz, magoado, me magoou, só vive magoado. Não entendeu o que é o reino de Deus, não entendeu a palavra, não consegue, querido, sabe, eu vou dizer aqui, desfrutar do quê? Da vida de Jesus. Desfrutar, querido, plenamente da vida de Cristo. Desfrutar, querido, de Jesus. E a gente começa a observar, nunca cresce, não desenvolve. E quando nós chegamos em Cristo, sendo filhos, nós temos que desenvolver, amém? É o que ele está dizendo aqui, desenvolver, sabe, querido? Agora eu vou dizer, aquele que tem a mentalidade de escravo, ele não consegue desenvolver, querido, de verdade, gratidão. Não consegue, sabe, querido, ter esse tempo, desenvolver isso na vida, gratidão. Não consegue ser grato a Cristo, não consegue ser grato às pessoas que estão perto. E sempre, querido, o quê? Vai se posicionar como vítima. Ô, filho, para. O filho não se posiciona como vítima.
O filho não tem essa mentalidade, amém? É somente, querido, quem é livre, se olharmos para a palavra, Cristo trazendo esse tempo para nós, é livre para quê? Para viver uma vida, a qual ele diz, transbordante. O escravo não consegue nem ter contentamento. Vamos parar para fazer uma análise da nossa vida lá para trás. Quantos de nós aqui tinham dificuldade, às vezes, para ter um sapato, um tênis, uma sandália, uma roupa, uma casa adequada? Quantos de nós? E orávamos, Senhor, abre porta, Senhor, faz isso, Senhor, faz aquilo. Aí a mentalidade de escravo não é só para pedir ao Senhor. E as coisas foram acontecendo, foi mudando, você foi alcançando. E o dia que você está dentro, não consegue ter a mentalidade de filho, de curtir tudo. Mas sempre caçando um B.O. Sempre, querido, caçando problemas. Ô, vida medíocre. Meu irmão, outrora tu vivia lá atrás. Irmãos viviam, sabe, pastor? Eu não, glória a Deus. Mas uma boa parte. E a gente questionava um monte de coisa, que eu não tenho, aí quando está dentro, a mente é de prisioneiro. Correntes invisíveis. Irmão, olha, seja cheio de contentamento. Acha graça na vida que o Senhor fez por você. É porque, sabe, a gente vai buscar alguém para a gente culpar, vítima. E aí quando você começa a olhar somente o quê? Quem é livre. E é livre para viver o que? Uma vida. Porque eu fui transportado, você pode gravar isso, você foi transportado das trevas, do reino das trevas. A Bíblia vai dizer para nós, ele nos tirou das trevas para onde? Para a luz, amém? Então você saiu da treva para a luz. Oh, meu querido, quando eu ouço alguém testemunhando assim, porque todo dia eu luto, luto com o quê, meu filho? Luta com o quê? Você não entendeu ainda a palavra do Senhor? Você não entendeu ainda agora o que é o Evangelho? Que desgrama é essa que só vive guerrando contra si mesmo? Não é nem mais o diabo tem nada a ver com isso. É um posicionamento. E aí a gente fica tentando arrumar alguma coisa para culpar. Enquanto nós olhamos, e ele vai mostrar para nós quem é livre, aquele que é transportado, sim, saiu das trevas para o reino da luz. E agora estou no reino da luz, amém? Você está no reino da luz, querido. Show, mentalidade de escravo. Quantas das vezes, querido, pessoas saíram daqui quando recebeu uma palavra para estar ainda reinando, estar no lugar da luz, saiu questionando porque a palavra confrontou, porque a palavra foi foi na fronte, foi de frente, sabe, bateu de frente e não aceitou. Mentalidade de escravo. E quando a palavra era para quê? Para agora, opa, chegou o que? A revelação. E a revelação, eu faço o que? Eu mudo com essa revelação que eu estou recebendo. Eu mudo. Mas há pessoas que elas, com a mentalidade de escravo, a palavra é pregada e ela cria mais resistência. É como nós falamos aqui outro dia, o Senhor nos deu uma palavra de liberdade, de libertação, até mesmo financeira. E nós podemos falar, querido, eu digo para você, a Bíblia vai mostrar isso para nós, desde lá de trás do passado, homens que estavam em geografia, que aos nossos olhos era uma geografia do caos. A gente vai ver em alguns momentos Isaac querendo sair da terra, a gente vai ver outros filhos de Deus querendo voltar, a gente vê Abraão trocando caminho por um tempo. Porque ele viu que a terra não estava legal, ele volta para outra ali, o Senhor volta. Porque o Senhor está dizendo assim, não é porque a terra que você está vendo com os olhos é uma terra ruim. Sou eu na sua vida que vou mudar. Às vezes a gente acha que é o lugar, a gente acha que é a geografia, a gente acha que é a família que nós viemos, a gente acha que é das pessoas que estão perto da gente, muda.
volta para dentro da palavra. E aí, querido, nesse ambiente, com essa mentalidade de escravo, os anos vão passando, e a gente, com essa mentalidade, sabe, querido, só trazendo sobre nós. Lembra que o Senhor disse que nós vamos nos apresentar diante dele para prestar conta das nossas obras? Não é obra do ímpio, não, querido. O tribunal de Cristo é igreja. Se é tribunal de Cristo, você já está salvo. Mas só que aí tem uma pendenga: julgar as suas obras. Tu foi fofoqueiro, né? Você foi intrigante, fazia intriga. Você pegava as coisas e desconstruía. Tá bom, então você vai passar de 1000 anos ali, aonde o Senhor ele vai dizer que há ranger de dentes. Então dá para saber como é que é, já é bravo, né? Tu se metia onde era para se meter, cuidava da vida que não era para você se meter, então. Falou demais. Aí a gente fala assim: mas deu para botar um telão lá, para mostrar a minha vida toda para todo mundo. Querido, ele fala daquilo que está em memória, daquilo que vai ser lembrado, né? Irmãos ruins, irmãos que viu o outro quebrado na rua, passa de carro, vê o outro quebrado, ele não para lá, volta e fala: irmão, como eu posso ser útil? Um dia o irmão procurou e falou assim: poxa, pastor, estava com o meu carro quebrado. A pessoa olhou, levantou a cabeça assim, viu meu carro quebrado, alerta ligado, eu pus parar toda para fora lá do carro, tampa aberta, e não parou para me socorrer. Esquenta não, meu querido. Quando estiver no tribunal de Cristo, o Senhor vai chamar todo mundo no pé do ouvido. Vem cá, aí. E o irmão estava lá quebrado, lá, você podendo ajudar. Servo mau. Vai para as trevas exteriores, sai daqui da luz. É desse jeito. A gente acha que não, Deus vai relevar essas coisas, Ele sabe que eu sou bonzinho. Quando você ouve uma pessoa, como eu falo aqui, ser pastor não é fácil não, tá? Ser pastor tem que ser até detetive, querido. Quando uma pessoa me procurou, não era da igreja, e disse assim: olha, vão pegar a pessoa, vão bater nela e vão fazer acontecer. Eu falei: mas por quê? Porque ela roubou isso aqui no meu quintal. Olha, você tem prova? Não tem prova não, mas eu vi o testemunho de que ela, antes de ter Jesus, era ladrão. Mas sabe por quê, querido? É porque o crente que era para edificar, esse vai prestar conta. Se vai. Esse já tem lá 1000 anos já para prestar conta. Pegou o testemunho do irmão e desconcertou o testemunho do irmão. Eu falei: rapaz, não foi. Eu vou provar para você que não foi. Porque eu sei do que Deus tem feito na vida dessa pessoa. Eu falei: agora eu vou ter a cara para queimar, vou ter que sair no campo, querido, e buscando detalhe. Daqui, orando, pedindo ao Senhor, revela, vi uma porta, vi um caminho, e até que eu juntei e não foi. Sabe o quê? Uma conversação. Voltei na porta do indivíduo. Vem cá, lembra naquele dia que você disse para mim que ia pedir algumas pessoas para pegar uma pessoa porque ela entrou lá e roubou? Então, deixa eu te falar. A conversa começou assim, com uma boca de alguém, né? Que estava aqui, no ambiente da pregação do Evangelho, que tem atitude de crente. Então, vamos lá. Sabe aquela parada lá que você disse que roubava? Foi um irmão, esse irmão está até aqui, que doou para aquele irmão. Mas a pessoa juntou uma coisa com a outra. Quem? Esse crente sem vergonha? Que para mim esse crente vai pagar preço, vai, à luz da palavra. Olha só, o que aquela pessoa viu lá na casa. Você quer ir lá? Falei isso mesmo, vamos lá diante de quem doou. Não precisa mais, então. Só que eu acho a maldade do indivíduo é que ele tinha que procurar a pessoa que ele disse que ia pegar e pedir perdão.
Só que o ser humano é tão ruim, querido, mas tão ruim, que nem isso teve capacidade. Eu falei, sabe o que você tinha que fazer? No mínimo, era procurar ele e falar assim, olha, eu quero te pedir desculpa porque eu pensei mal de você, porque eu vi uma conversa desconcertada. Olha só, querido, o quanto uma fala pode até matar alguém. Matar mesmo, fisicamente. Sabe, essa outra pessoa só não ganhou uma surra, porque Deus é bom o tempo todo sobre aquele que se arrepende e se torna uma nova criatura, amém? Então Deus livra o servo que ele ama. Ou o filho, melhor dizendo, né? E aí o que aconteceu? É que ele poderia, sim, é que aconteceria, melhor dizendo, é que se ele não vem até a mim, porque ele ameaçou, ele disse, eu vou fazer acontecer, vou pedir outras pessoas que peguem e batem nele. Eu falei, não, faça isso não, me dá um tempo. Isso durou um mês, pouquinho, um mês e alguns dias. Quando tudo se alinhou, eu fui no portão e falei, vem cá. Ah, mas porque eu vi de alguém que estava lá na igreja e eu vi o testemunho dele e ele mora perto de mim, né? E daí, meu filho? Do seu lado pode morar quem for. Não é porque mora alguém, um dia teve uma vida diferente, é que você vai sair por aí acusando. Não, mas porque aquela pessoa lá falou e viu e aconteceu. Mas fica despreocupado, porque todos nós vamos comparecer diante, principalmente o crente, no tribunal de Cristo. E vamos prestar conta para Cristo. Vamos prestar conta. Então a mentalidade de escravo, de servo, escravo, é assim. Ele pode ouvir o testemunho, o irmão era ladrão. E o irmão vai testemunhar. Às vezes, né, a gente agora tem que dar, cuidado que você vai falar, porque às vezes você pode ser desconcertado fora daqui. O cara fala assim, eu era. Você viu aí, eu vi só um pedaço de um rapaz aí que ele era travesti, homossexual, sabe? O cara era a vida torta. Rapaz, o cara foi para a rede social testemunhar, a vida do cara virou inferno. Virou inferno. Porque as pessoas pegam e desconstroem, sabe? O escravo, ele não consegue ver, a mentalidade de escravo não consegue ver o que Deus é capaz de fazer. Alguém me perguntou assim, aonde você mora? Ainda está muito perigoso? Eu não, está não. Moro no meu bairro desde criança. Mudei algumas vezes aqui, mas pouco tempo fiquei fora e retornei para cá. Crio meus filhos, estão já adultos aqui nesse bairro. E somos muito abençoados aqui nesse bairro, chamado Jardim Esperança, em Cabo Frio. Muito abençoados. Tem algum problema? Agora não. É brabo demais. Meu querido, já saímos daqui 1h da manhã, 2h da manhã. E graças a Deus, sempre debaixo da bênção do Senhor. Sempre debaixo da bênção de Deus. Mas o crente escravo, ele fala assim, aquilo lá está horrível. Cara, aquele bairro não tem mais jeito. Isso é a mentalidade de escravo, não tem mais jeito. Mas a mentalidade de filho é, nós oramos e cremos no mover do Deus que tem uma palavra sobre este lugar. Aqui nem rua tinha. Era caminho. Agora tem rua, tem moradores. Está crescendo. Mas a mentalidade de filho, ele faz o quê? Ele declara a favor de Deus. Mentalidade de filho, ele olha para a casa dele e ele crê na palavra do reino, amém? Amém? Ele crê na palavra do reino. Então o que? Eu não sou escravo, amém? Você não é escravo? Para com isso. O pecado, pastor, eu não consigo me livrar dele. Mentalidade de escravo mesmo, e de escravo do pecado. Mas em nome de Jesus, não sou escravo do pecado, nem você, amém? Amém. Não somos escravos, querido, nem do diabo. Não somos escravos, querido, nem da enfermidade. Glória a Deus. Você crê nisso? É para quem crê. É para o indivíduo, querido, que sai uma raiz de cabelo inflamado e já desesperada ali, dizendo assim, eu estou com um tumor. Não.
Essa é a mentalidade de escravo. A mentalidade de filho é: Senhor, eu creio que o Senhor levou sobre si todas as minhas enfermidades. Então, no nome de Jesus, eu não sei o que é, e em pouco eu estou ligando, eu vou orar, e eu creio que o meu Deus, do seu trono de glória, me veio aqui na terra e levou sobre si toda enfermidade. Então sai em nome de Jesus. Você não crê? Eu não sou escravo, querido. Não sou de homens. Há pessoas escravas de homens. Homens que a gente fala espécie, né? Há pessoas escravas. Eu vou dizer para você, querido, declare em nome de Jesus que você não é escravo de homem. Você é filho, amém? Filho, para a glória do Senhor. E o filho, ele faz o quê? Ele desfruta de uma vida, sabe, querido, aonde ele está mostrando para nós em Cristo, onde ele declara que esse filho, ele diz assim, de sorte que já não é escravo, porém esse filho, ele desfruta de uma vida, querido, de herança em Jesus Cristo, amém? Amém, Jesus. Herança em Cristo Jesus. E eu quero convidar você a ficar em pé para a glória do Senhor, e você ter essa mentalidade de filho em